Olá, meu povo, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Eu tenho uma boa notícia para dar a vocês. Estamos chegando ao fim do nosso curso. Como é que nós sabemos disso? Chegamos até pontuação, não é assim? Se você pegar qualquer gramática, você vai perceber que o último assunto da gramática é pontuação. Aí vem a pergunta, por que pontuação é o último assunto de nossa gramática? Porque para eu saber pontuar, para eu saber aplicar uma vírgula, um ponto e vírgula, 2 pontos, eu tenho que saber sintaxe. Não é? Então, eu tenho que saber o que é um sujeito, um predicado, o que é que compõe um predicado, uma adjunta nominal, adjunta adverbial, complemento nominal e por aí vai. Por que isso? Há situações em que eu tenho de usar a vírgula, há situações que eu não posso usar a vírgula e haverá situações em que eu também precisarei usar a vírgula ou não. É o caso facultativo. Mas aí, repito, para eu conhecer pontuação, para eu saber aplicar a vírgula corretamente, eu tenho que entender sintaxe. E não é uma sintaxe pequenininha, não. É uma sintaxe completa. Aí você me pergunta, professora, se eu for fazer uma prova, qual é o assunto que vai cair em relação à pontuação? Melhor dizendo, qual é o sinal de pontuação mais exigido em minhas bancas, em minhas provas? É a vírgula. Então, muito cuidado com ela, tá certo? Muito cuidado quando aplicar a vírgula. No mais, é só trabalhar os exercícios. Simbora, material. Pontuação. Então, vou marcar aqui, ó. Eu tenho que saber empregar a vírgula, tenho que saber empregar o ponto e vírgula, também tenho que saber empregar os 2 pontos, bem como o ponto final, e eu ainda completo. Tenho que trabalhar o travessão, tenho que saber aplicar, tenho que saber aplicar também o ponto de exclamação, bem como o ponto de interrogação. Outro detalhe muito importante, presta bem atenção no que eu vou te dizer. As aspas também entram aí. Geralmente você, quando está escrevendo, quando você está redigindo um texto, você aplica ali as aspas, mas não sabe nem por que está aplicando. Muito cuidado. Existem regras que nos transmitem a colocação das aspas, ou seja, eu não posso colocar as aspas por colocar, ou porque eu acho bonitinho, porque eu quero chamar a atenção, não. Há regras que você precisa conhecer para poder aplicar, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos lá, material. Vamos completar? Então, eu também tenho, puxa para aqui, as aspas, tá bom? Continuando, vamos lá. O que é pontuar? Então, pontuar é, no mais das vezes, uma necessidade sintática. Olha só, uma necessidade sintática. Ora, se eu trabalho a questão da pontuação, eu preciso saber sintaxe. Tá bom? Vou colocar sintaxe de tudo aqui para você trabalhar bem no seu estudo. Continuando. Isso quer dizer que, para se pontuar bem, presta bem atenção, deve-se estar atento às funções sintáticas, olha aí, desempenhadas pelos termos e pelas orações. Por que isso? Presta bem atenção. Eu preciso saber que, por exemplo, entre um sujeito e o seu predicado, eu não posso colocar uma vírgula. Não posso. Eu tenho que entender o que é uma oração coordenada, se é sindética, se é assindética, quando não há o conectivo, o que é que eu tenho que fazer? Por isso que ele chama a tua atenção em relação à sintaxe, tá bem? Vamos embora. Bem como a localização de tais termos e orações no período. Por isso, são inadmissíveis as seguintes pontuações. Presta bem atenção nesta construção, tá? Eu não posso trabalhar a pontuação nas seguintes construções. Vamos ver. A primeira me diz: o ex-presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos viajará na próxima semana. Presta bem atenção. É comum, quando você não sabe aplicar a vírgula, por exemplo, você dizer assim, eu vou lendo, e quando eu cansar eu ponho uma vírgula. Não é bem assim, não. Cuidado. Mais uma vez eu repito, o emprego da vírgula requer o teu conhecimento em sintaxe. Sintaxe de quê? Sintaxe de tudo. Termos, período, concordância, regência, sintaxe de tudo, tá bom? Cuidado com isso aí. Nada de dizer, eu vou lendo, quando eu cansar eu ponho uma vírgula. Não é bem por aí, tá bom? Vamos embora, material. Mais uma vez repetindo.
O ex-presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos viajará na próxima semana. Observe que foi aplicada uma vírgula aqui, tá? Aqui é meu verbo. Então, a partir do meu verbo, eu tenho o predicado. Ora, para acharmos o sujeito, eu preciso fazer a pergunta ao verbo. Então, a pergunta é a pergunta clássica. Puxa para cá. Quem é que viajará na próxima semana? Aí vem a resposta. O ex-presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Qual foi o erro quando eu aplico a vírgula? Não se separa o sujeito de seu verbo. De jeito nenhum. Presta bem atenção. Professora, mas se o sujeito estiver deslocado? Aí eu jogo você mais uma vez a sintaxe de termos. Presta bem atenção. Existe uma figura de linguagem que mistura a ordem da minha oração. A ordem direta diz que eu tenho um sujeito, um verbo e um complemento. Quando eu aplico o hipérbato, essa ordem vai ser misturada. Mesmo que venha misturada, a vírgula é proibida. Eu não posso separar o sujeito do verbo, ou seja, eu não posso separar o sujeito do predicado pela vírgula ou por qualquer outro sinal de pontuação. Aí você vai dizer assim, mas professora, eu estava lendo um livro e neste livro eu encontrei o sujeito separado do verbo e ali entre o sujeito e o verbo havia vírgulas. Tá, então se isso acontecer é porque ali existe uma classe que é diferente do sujeito e do verbo. Ou seja, existirá ali um elemento que não exerce a função nem de sujeito, nem de verbo, nem de complemento. Vamos fazer o seguinte, é o intruso. Tá? Então, o sujeito, o verbo e o complemento eu não posso separar por vírgulas ou por nenhum outro sinal de pontuação. Havendo um intruso, aí este intruso deverá ser, então, separado pelas vírgulas, tá certo? Aí você pergunta mais uma vez, e que intruso será esse? Aposto, vocativo, adjunto adverbial deslocado, uma oração subordinada e por aí vai. Cuidado com isso. Simbora, material. Segundo, por fim, estudou-se o artigo 5º da Constituição, que confere aos brasileiros e aos empregados certos direitos. Muito cuidado. Mais uma vez, empreguei a vírgula aqui, empreguei a vírgula aqui. Primeira questão, você diz assim, professora, por que esta vírgula aqui está correta? Olha só. Por fim, estudou-se o artigo 5º da Constituição brasileira, o qual confere. Esse que, aqui aplicado, é um pronome relativo. Lembra disso? Não é? Preste atenção. Se é pronome relativo, o que é que vai acontecer? A oração encabeçada pelo pronome relativo é uma oração adjetiva. Como é que eu vou classificar essa oração adjetiva? Restritiva ou explicativa? Quem é que vai me dizer a questão em relação à classificação? É a pontuação, é o emprego da vírgula. Então, a vírgula aí, antes do pronome relativo, está bem empregada, porque a tua oração é uma oração adjetiva explicativa, tá? Cuidado com isso aí, tá bom? Daqui a pouco eu te explico por quê. Vamos voltar, material. Aí ele diz, por fim, estudou-se o artigo 5º da Constituição, que confere aos brasileiros e aos empregados certos direitos. Olha só, se confere, confere algo a alguém. Não é isso? Ora, se que confere, confere algo a alguém, este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Portanto, confere a quem? Aos brasileiros. Objeto indireto, né? Ainda tem aqui, olha só. E aos empregados. Vamos marcar aqui também como objeto indireto. Confere o quê? Confere certos direitos. Aqui eu tenho o objeto direto. Erro da construção. Eu estou separando por vírgulas o verbo de seus complementos. Eu não posso fazer isso. Então, vamos lá. Não se separa por vírgula o verbo dos seus complementos. Presta bem atenção. Mais uma vez eu repito. Por que houve o emprego da primeira vírgula? Porque esse que encabeça uma oração adjetiva. Perfeito. Através da construção, que é a pontuação, eu classifico a oração em explicativa. A partir do momento em que eu separo o verbo dos seus complementos pelo emprego da vírgula, então a minha construção está errada.
Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos embora. 3. A indignação, vamos marcar, de muita gente, marquei, não transpõe na maioria dos casos o âmbito das conversas privadas. Olha o que ele fez, vamos marcar. A indignação de muita gente. Perceba que de muita gente aqui me dá uma ideia de posse, certo? Esta ideia de posse, então, me diz que a minha referência é um substantivo, exercendo, neste caso, a função de sujeito. Neste caso. A ideia de posse, encabeçada pela preposição, afirma que aqui eu tenho a presença de um adjunto adnominal, uma vez que eu estou caracterizando indignação. Onde aconteceu o erro? Quando eu separei o adjunto do seu nome. Então, o que é que me diz a regra? Não se separa por vírgula o nome dos seus adjuntos. Tá certo? Na verdade, aqui não deveria nem existir essas vírgulas. A indignação de muita gente não transpõe, na maioria dos casos, o âmbito das conversas privadas. Então, as vírgulas aqui foram empregadas de forma errada. O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo para a elucidação do crime. Termina com um ponto final. Veja o que é que ele faz. Mais uma vez, aplica-se a vírgula. Presta bem atenção. O que é decisivo para. Se eu fizer a pergunta, o fato que foi revelado nas investigações foi decisivo para quê? Foi decisivo para quem? Não é assim? Aí eu respondo, olha só. Para a elucidação do crime. Isso quer dizer que, como decisivo é um nome, especificando esse nome adjetivo, o elemento encabeçado pela preposição é um complemento nominal. O que diz a minha regra? Não se separa por vírgula o nome do seu complemento. Mais uma vez, o emprego da vírgula de forma incorreta. Continuando. 5. Eu encontrei mulheres fazendo bordados ontem pela manhã. Vamos fazer o seguinte, análise sintática, só bem devagarzinho. Quem encontrou mulheres? Eu. Aqui eu tenho o sujeito. Eu encontrei, pergunta, eu encontrei quem? Verbo transitivo direto. Mulheres, objeto direto. Perfeito. Aí o que é que acontece? Eu ainda tenho outra construção, fazendo bordados ontem pela manhã, tá? Então, eu encontrei mulheres fazendo bordados, olha só, ontem pela manhã é meu adjunto adverbial, que me dá a ideia de tempo. Neste caso, como o adjunto adverbial está em seu local certinho, que é no final do período, vamos marcar aqui, ó. Fim do período, a vírgula é opcional. Então, se você colocar a vírgula, está certo. Se você não colocar a vírgula, está certo também. Mais uma vez eu repito. Estando o adjunto adverbial no final do período, a vírgula é opcional. Então, o que é que diz a regra? A vírgula é facultativa entre o complemento de um verbo e logo após um adjunto adverbial. Tá certo? Então, se eu quiser dizer, eu encontrei mulheres ontem pela manhã, é justamente essa nossa regra. Então, entre o complemento e o adjunto adverbial, a vírgula é opcional. Presta bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Regra base, eu tenho uma estrutura oracional. Então, a minha estrutura oracional base, aquela que eu vou começar a enxertar as outras construções. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. A partir do verbo eu tenho um predicado. Perfeito. Entre o sujeito e o predicado não pode existir a vírgula, a não ser que exista um termo intruso. Chegaremos a ele daqui a pouco.
Quando essa estrutura começa a ser desenvolvida, o primeiro elemento a ser, então, acrescentado a essa estrutura é o adjunto adverbial, que deve vir no final do período. Eu acho que você já deve ter ouvido falar numa construção chamada de adjunto adverbial deslocado. Por que deslocado? O adjunto adverbial deve estar no final do período. Se eu tiro do final e lanço para o início ou para o meio, então houve deslocamento, tá certo? O que é que diz a nossa regra? Estando em seu local certinho, no final do período, é opcional o emprego da vírgula. Agora, detalhe, se você colocar a vírgula, a tua forma de leitura modifica também, tá? Cuidado com isso. Vamos embora. Materialzinho. Normalmente, as vírgulas isolarão termos que interrompem a estrutura base da oração. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Termos que interrompem a estrutura base da oração. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho complemento, e se essa estrutura base começar a ser desenvolvida, eu irei acrescentar o adjunto adverbial, certo? Quando ele fala que as vírgulas isolarão os termos que interrompem, vamos puxar aqui, os termos que interrompem são os intrusos. Tá certo? Então, esses intrusos serão, então, isolados pelas vírgulas. Vamos embora. Professora, e se eu misturar isso aqui? Eu tiro o sujeito daqui e jogo para cá, tiro o complemento daqui e jogo para cá. O que aconteceu? Hipérbato. Tá? Se eu tiro o verbo daqui, jogo o verbo para cá, tiro o complemento daqui e jogo para cá, o que é que vai acontecer? Nada. Continua sendo sujeito, verbo e complemento, e a vírgula, então, ainda continua a ser proibida. Cuidado com isso aí. Vamos embora. Rafael, aluno do curso EVP, estuda língua portuguesa. Olha só. Pergunta. Quem estuda língua portuguesa? A resposta está aqui. É Rafael. Então, Rafael é o meu sujeito. Tá? Rafael estuda. Estuda é meu verbo. Estuda, pergunta, o quê? Língua portuguesa. Tá aqui. Então, eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. Aqui é o intruso. Olha só. Então, o que foi que nós fizemos? Deixa eu só apagar aqui, para ficar bem bonitinho. Vamos circular Rafael. Foi que nós fizemos? Isolamos o intruso pela vírgula, pelas vírgulas, nesse caso, porque as vírgulas são duplas. Eu fiz, Geneide, todos os exercícios de revisão. Percebam, eu, sujeito, fiz o quê? Verbo, todos os exercícios, complemento. Então, Geneide aqui é intruso. Por esse motivo, está isolado. Os homens que trabalham merecem férias. Mais uma vez, quem é que merece férias? Os homens. É meu sujeito. Merecem, verbo. Quem merece algo, férias é o complemento. Portanto, que trabalham é o meu intruso. O que é que aconteceu aí? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, tenho o complemento, apareceu o intruso, eu vou isolar pelas vírgulas duplas, tá? Ou se eu quiser substituir pelos travessões duplos. Geralmente a banca te pergunta o seguinte, se substituirmos as vírgulas duplas pelos travessões duplos, mantém-se a correção e o sentido. Perfeito. Ou entre vírgulas ou entre travessões. Ou então o que é que ela faz? Marca a alternativa que apresenta a pontuação correta. Aí na letra A, ela te dá um trechozinho entre vírgulas e na letra B, esse mesmo trecho estará entre travessões. Perfeito. Entre vírgulas ou entre travessões. Mantém-se, então, tanto a correção quanto o sentido, tá bom? Agora, cabe a você saber como classifica esse intruso. Se é um adjunto adverbial, se é uma oração subordinada, se é um aposto, se é um vocativo. Por que isso? A banca pode exigir ter conhecimento nisso também. Lembra? Para eu aprender pontuação, eu tenho que recordar tudo na sintaxe. Cuidado. Material, vamos lá. Continuando. Emprego da vírgula no período simples. Primeiro passo. A vírgula separa o aposto explicativo. Vamos marcar?
A vírgula separa o aposto explicativo. Agora, vamos fazer uma setinha? Deixa eu só mudar a cor. Colocar um azulzinho aqui da cor do céu. Aposto. Marca aí. Falo de. Tudo aquilo que eu falo de é aposto. Percebam? Homero, operador de câmera do EVP, é um grande amigo. Vamos marcar? Quem é um grande amigo? Olha o verbo. Quem é um grande amigo? Homero, sujeito. Tá aqui. Se eu isolo esse elemento, eu digo, Homero é um grande amigo. Percebam, sujeito é verbo, um grande amigo. Não é complemento, mas é predicativo. Deixa eu só jogar para aqui para baixo. Ó, predicativo, tá? Então, entre o sujeito e o meu predicado, apareceu um intruso. Qual é o intruso? Operador de câmera do EVP. Percebam que eu estou falando de Homero, não é isso? Eu estou falando de um termo anterior. Eu faço referência a um termo anterior e este termo é meu sujeito. O que é que vai acontecer? Se eu falo de, eu tenho um aposto. Se meu aposto está isolado pelas vírgulas, é porque este aposto é um aposto explicativo. Aí na tua prova vai dizer assim, o aposto explicativo que aparece na linha 14 está isolado pelas vírgulas, podendo então trocarmos ou substituirmos as vírgulas pelos travessões duplos. Perfeito. Entre vírgulas ou entre travessões. Ou até entre parênteses. Agora, muito cuidado. Se eu disser assim, a vírgula que aparece imediatamente após a palavra Homero poderá ser substituída pelo travessão, mantendo-se a correção e o sentido. Falso. Se são vírgulas duplas, os travessões serão duplos também. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá bom? Simbora, material. A vírgula também separa termos de uma mesma função sintática. Então, beijos, abraços, carinhos, nada o tirava daquela dor. Então, o que é que o tirava daquela dor? Aí eu digo, olha só, beijos, deixa eu marcar de amarelinho, beijos, abraços e carinhos. Então, aqui eu tenho um sujeito, chamado então de sujeito composto, porque me apresenta mais de um núcleo, e apresentando mais de um núcleo, a separação tem que ser através da pontuação. Então, as vírgulas foram empregadas porque estão separando termos de uma mesma função. Agora, o grande detalhe é o seguinte, se a banca exigir de você o conhecimento nas funções. Porque ela diz assim, as vírgulas estão separando os elementos da mesma função sintática. Tá, ela não tem forma a função. Mas, de repente, se ela disser assim, as vírgulas estão separando os núcleos do objeto direto. E aí? Aí você vai ter que saber a sintaxe, tá certo? Então, por esse motivo, você tem que estar estudando, tá bom? Vamos embora, material. Tudo é um louvor a Deus. Aí ele diz, ó, a vida, o infinito, o sol e o mar. Percebam que eu tenho um aposto enumerativo, não é? E as vírgulas aí estão sendo empregadas para separar os núcleos desse aposto. Quando eu digo tudo é um louvor a Deus, a vida, o infinito, o sol, o mar, eu tenho uma enumeração. Havendo a presença da enumeração, eu tenho que separar os núcleos pelas vírgulas, uma vez que eu tenho mais de um núcleo. Agora, presta bem atenção. Eu disse a vocês que o aposto é aquele que eu falo de. Portanto, eu estou fazendo uma referência a tudo. Não é? Eu estou dizendo o que é este tudo. Então, eu tenho o aposto enumerativo. Cuidado com isso. Vamos embora. Isolar o vocativo. Aí vem a perguntinha, professora, eu nunca entendi, quem é aposto, quem é vocativo, para mim tudo é a mesma coisa. Não é. O aposto você fala de, o vocativo você fala com, tá? Lembra disso. Aposto você fala de, vocativo você fala com. Vamos ver como fica na prática, material. Isolar o vocativo, então marca. Falo com. Tá? Madalena, há algum problema com a comida?
Madalena, há algum problema com a comida? Olha só, eu estou falando com Madalena. Então, a vírgula aqui está sendo obrigatoriamente utilizada devido à presença do vocativo, tá? Agora, cuidado. Por que isso? Às vezes, quando você emprega a vírgula, a função do elemento que está sendo acompanhado pela vírgula, a função sintática pode ser alterada. Quer ver como isso fica? Vamos lá, vamos ao material. Vamos ver um slidezinho branco. Olha só, eu digo assim, brasileiros podem unir-se ao protesto. Vamos trocar a cor. Quem pode se unir ao protesto? Brasileiros. Então, aqui, brasileiros é o meu sujeito. Tá? Se é meu sujeito, a vírgula aqui, então, não pode ser utilizada. Mas aí, se eu fizer isso agora, olha só. Brasileiros podem unir-se ao protesto, tá? Se eu opto, então, em utilizar a vírgula, perceba que até a entonação agora muda. Brasileiros podem unir-se ao protesto. Eu agora falo com, tá? Então, esta vírgula aqui empregada é uma vírgula obrigatória, uma vez que a função sintática foi alterada. Eu tenho, então, a presença do vocativo. Cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Voltando. A vírgula também é utilizada para isolar o predicativo do sujeito quando deslocado dentro da estrutura oracional, tá? Quando o verbo, neste caso, não é um verbo de ligação. Olha só, presta bem atenção. Mais uma vez, vou chamar a atenção de vocês para a questão da sintaxe, tá certo? Então, remetendo você à sintaxe. Quando eu falo que uma palavra é um adjetivo, essa palavra está exercendo uma função morfológica. Adjetivo é morfologia. A partir do momento em que eu trabalho a sintaxe, esse adjetivo exerce duas funções. Ou é predicativo ou é adjunto adnominal. Então, o que vai acontecer em relação às duas construções? São semelhantes porque acompanham o substantivo. Então, eu tenho uma adjunto adnominal acompanhando o substantivo e o predicativo acompanhando o substantivo. As duas construções fazem referência a um substantivo. Qual é o detalhe? Eu tenho que prestar atenção porque o emprego da vírgula facilitará a classificação do predicativo quando estiver deslocado. Caso não haja a vírgula, o predicativo automaticamente virará um adjunto adnominal. Cuidado com isso aí, tá certo? Na prática, vamos ver? Simbora, material. Quando eu digo assim, olha só. Os soldados voltaram, é o detalhe, tá certo? O verbo não pode ser um verbo de ligação. Os soldados voltaram ao quartel mortos. Está aí. Fazendo uma análise sintática, eu digo a vocês o seguinte. Quem voltou ao quartel morto? A resposta, os soldados. Eu marco o sujeito. Voltaram é meu verbo intransitivo. Voltaram ao quartel. Então, é meu adjunto adverbial. Mortos aqui está caracterizando soldados e aqui, ó, subtende-se um verbo de ligação. E estavam mortos. Pronto. Então, isso quer dizer que mortos aqui exerce a função de predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito pode ser deslocado. Então, como fica? Olha só. Os soldados mortos voltaram
ao quartel. Eu desloquei. Agora, perceba. Se eu não utilizo a vírgula, a pergunta será: quem voltou ao quartel morto? Aliás, perdão. Quem voltou ao quartel? Aí vem, ó, os soldados mortos. Eu vou marcar tudo como sujeito. Tudo como sujeito. Numa análise sintática, então, eu afirmo que soldados é o núcleo do meu sujeito, mortos aqui é adjunto, adnominal. Aí você vai dizer assim para mim: mas, professora, a senhora acabou de marcar como predicativo. Tá, predicativo porque ele está no final do período. Eu tirei lá do final e joguei o predicativo, né, que é o adjetivo, para pertinho de soldados. Então, se eu quero conservar a função de predicativo, as vírgulas serão obrigatórias, tá certo? Vamos ver como fica? Material. Os soldados, vírgula, mortos, vírgula, voltaram ao quartel. Pronto. Agora sim. Mortos permanece como predicativo do sujeito. Até porque, quem voltou ao quartel morto, perceberam? Aí ele me dá a resposta. Os soldados. Mas eu não quero colocar aqui. Eu quero jogar para antes do sujeito. Não há problema. Mortos, vírgula, os soldados voltaram ao quartel. Pronto. Mais uma vez, conservei o predicativo por causa da vírgula. Vamos ver como isso fica no material? Vamos voltar? O professor deixou a sala desesperado. Pronto, no local certinho. O professor, desesperado, deixou a sala. Olha o que fizemos. Isolamos pelas vírgulas. Por quê? Se eu retiro as vírgulas, desesperado deixa de ser predicativo e passa a ser adjunto adnominal. Desesperado, vírgula, o professor deixou a sala. Mais uma vez o emprego da vírgula devido à questão do predicativo estar, então, deslocado. Não esquece, deixa eu só anotar aqui, observação. Desloquei, virgulei. Tá aí. Desloquei, virgulei. Tá certo? Por que isso? Eu quero conservar o meu adjetivo enquanto predicativo. Então, o que é que eu vou lembrar? Desloquei, virgulei. Conserva-se o adjetivo como predicativo. Se eu não ponho as vírgulas, deixa de ser predicativo e automaticamente passa a ser adjunto adnominal. No mais, bastantes exercícios. Até a próxima aula.